Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 24 de outubro de 2023. Esse é o nosso Morning Call e o Ibovespa fechou ontem em queda de 0,33 aos 112.785 pontos, né? Mesmo com o índice passando toda a sessão perto dos 113 mil, mas não conseguindo se segurar numa sessão marcada pela queda de mais de 6% da Petrobras. E apesar do risco de conflito por terra no Oriente Médio não ter se concretizado no dia de ontem, o posicionamento de representantes dos Estados Unidos ainda gera temores sobre a incerteza causada pela guerra, né? Em Wall Street, ainda assim, os índices fecharam mistos, com os Treasuries yields, depois de baterem as máximas no início da sessão, recuarem ao longo do dia e encerrarem em baixa depois do tweet, principalmente do Bill Ackman, falando que tinha encerrado, né, a posição short lá nos juros norte-americanos. Então o juro acabou fechando bastante depois desse anúncio. E o dólar fechou em queda aqui de 0,29, cotado a R$ 5,02. Olhando para a abertura de hoje, algumas notícias antes da gente trazer para a perspectiva desse momento. Primeiro é o seguinte, a gente está vendo, né, uma greve grande acontecendo no setor automotivo dos Estados Unidos e ela tem se expandido. Agora os membros da United Auto Workers, da fábrica da Stellantis em Michigan, abandonaram o trabalho ontem. Com isso, a greve conta agora com mais ou menos 40 mil empregados. E uma outra notícia interessante, né? Os acionistas da Get Ninjas rejeitaram, por maioria dos votos, uma proposta de redução de capital em cerca de 223 milhões de reais. 58,9% dos votos foram contra a proposta, que tinha sido aprovada pelo Conselho de Administração em setembro, né? Esses recursos seriam restituídos aos acionistas, algo que, pelo visto, não vai acontecer por hora. E os índices futuros de Nova York estão em alta, no aguardo de resultados de grandes empresas de tecnologia e o alívio nos rendimentos dos Treasuries. Para hoje são esperados os balanços de Spotify, Alphabet e Microsoft, e ainda nessa semana serão apresentados os números da Meta amanhã e da Amazon na quinta-feira, né? Além disso, também será apresentado o PMI composto preliminar no dia de hoje. No conflito ali em Israel, apesar da intensa operação realizada por forças de defesa israelenses em mais de 400 alvos do Hamas, de acordo com a CNBC, a temida escalada do conflito para invasão por terra ou envolvimento de outros países como o Líbano não ocorreu. O presidente de Israel, Isaac Herzog, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, que está no país em visita, disse que o Hezbollah está brincando com fogo e que ele não estava procurando por confronto na fronteira norte com mais ninguém. Disse que estão focados em destruir a infraestrutura do Hamas e trazer os cidadãos israelenses de volta para casa, mas se o Hezbollah os arrastar para a guerra, deve ficar claro que o Líbano pagará o preço. Quando a gente olha para coisas interessantes, vários dados de PMI saindo na Europa, né, nessa manhã, mas quando a gente foca nas cotações é interessante porque de fato a abertura é bem positiva, pessoal. Com a exceção da Suíça, na Europa, a gente vê todos os índices europeus e os futuros dos Estados Unidos, né, norte-americanos, operando em alta. Por exemplo, Dow Jones, S&P e Nasdaq, futuros respectivamente em alta agora de 0,44, 0,52 e 0,62. O VIX volta a recuar. O Brent opera em alta de 0,49 a 90 dólares e 27 cents. Enquanto isso, lá em Dalian, o minério andou bastante, né, 3,78% a 118 dólares e 25 cents. E então a gente tem notícias boas-vindas ali das bolsas, das commodities pra gente, né? Que tem exposição a essas duas no nosso mercado bastante. E também até das criptos. O Bitcoin está subindo 12,68% nesse momento, o Ethereum em alta de 9,3%. E o que pode explicar esse movimento, né? Um Tribunal Federal de Apelações formalizou nessa segunda-feira a derrota da SEC em processo contra a gestora Grayscale. Qual que, assim, né, a lógica aqui dessa discussão? Todo aquele debate em cima do primeiro ETF com exposição direta ao Bitcoin nos Estados Unidos, né, que não vinha sendo aprovado pela CVM do país, agora o tribunal deu aval para que de fato seja formado. Com isso, então, o assunto volta para a SEC, que já não pode negar o pedido de conversão em ETF do maior fundo de Bitcoin do mundo, né, o GBTC.
A medida põe em prática uma decisão do tribunal em agosto, quando anulou a decisão da SEC de rejeitar a proposta da Grayscale, considerada pela juíza Naomi Hall como arbitrária e caprichosa, porque o regulador não explicou o motivo de ter aprovado produtos semelhantes no passado. A SEC argumentou que um ETF baseado em Bitcoin carecia de supervisão adequada para detectar fraudes. Quando a gente entra no noticiário importante do dia, num comunicado divulgado após o pregão de ontem, a Petrobras afirmou que as mudanças no estatuto com relação à lei das estatais visam apenas atualizar o regime da empresa. Lembrando que ontem a companhia perdeu aproximadamente 32 bilhões de reais em valor de mercado. E, assim, o pessoal reagiu negativamente porque as mudanças, né, no Conselho de Administração, que foi aprovada revisões no Estatuto Social, que incluem menos restrição à nomeação de executivos, principalmente vindos de partidos políticos ou de ministérios, e a criação de uma reserva de remuneração de capital foi super mal recebida pelo mercado, né? Então, não à toa, a empresa caiu 7%, e eles estão agora meio que dando um passo atrás, né, nessa discussão, falando que é apenas uma revisão de texto, enquanto todo mundo viu como um grande risco, até mesmo de interferência política dentro da companhia. A segunda notícia de destaque, de acordo com a Bloomberg, fazia anos que os bancos de investimentos de Wall Street não tinham um mês tão movimentado para fusões e aquisições, graças a 2 meganegócios de consolidação da indústria de petróleo americana. Depois da Exxon anunciar a maior aquisição do ano com a compra da gigante do petróleo de xisto, a Pioneer Natural Resources, por 60 bilhões de dólares, ontem foi a vez da rival Chevron, que concordou em comprar a Hess por 53 bi. E isso representa quase o triplo em relação ao mesmo mês, né, do ano passado, e uma máxima para qualquer mês desde junho de 2019, tá? Então o mercado voltando a aquecer em fusão e aquisição lá fora, principalmente nessa parte de energia. E por fim, o IRB apresentou seu resultado de agosto na SUSEP, como é a obrigação, com lucro líquido de 17,6 milhões de reais, após um prejuízo de quase 165 no mesmo período do ano passado. E segundo o Citi, os números do mês de agosto trazem 2 pontos favoráveis para a tese. Primeiro, conforme a empresa reporta resultados com lucros positivos, o questionamento a respeito da necessidade de adequação de capital se reduz. E em segundo, os números acima das expectativas os deixa mais confortáveis em relação à mensagem e o cenário positivo para o fim de 2023 e 2024, o que pode vir a voltar a atrair investidores à tese. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.